Olá, secretário, seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV. Obrigado. Secretário, falta pouco mais de 400 dias para a Copa do Mundo ser realizada aqui na capital. O que de fato é da alçada da Secretaria de Esportes de Cuiabá e o que tem sido feito nesse sentido? A gente fala 400 dias, parece ainda que é um tempo significativo. Eu prefiro falar em 14 meses, né? Para que a gente tenha noção de que o tempo é bastante curto. Um pouco mais que um ano. Exatamente. Então, estando na Secretaria, propusemos o prefeito Mauro Mendes acatou e nós instituímos o Comitê Procopa. Não é mais uma organização, é um conjunto de 12 secretarias do município, coordenados pela Secretaria de Esporte, onde nós estamos elegendo algumas pautas na área de turismo, cultura, mobilidade urbana, embelezamento da cidade, nas diversas áreas que ficaram além da questão das grandes obras e que ficaram para depois. O depois chegou, já está passando. Então nós temos que efetivamente organizar o evento. Até agora se falou muito sobre a estruturação da cidade, infraestrutura, mobilidade urbana, VLT, certo? Contudo, nós temos vários pontos que precisam ser urgentemente enfrentados. A melhoria na qualidade dos serviços de saúde, de segurança pública, da iluminação pública, da apresentação da própria cidade aos olhos do mundo, né? Então, que Cuiabá e o Brasil, né, vão estar na história do futebol mundial, com certeza. O que nós temos agora é que decidir de que maneira queremos figurar nessa história. Falando em investimentos nesse sentido, esse dinheiro, esse recurso vai sair dos cofres da Prefeitura ou há convênios firmados com o governo do Estado e com o governo federal? Bom, daquilo tudo que se falava para a organização da Copa do Mundo, muito vai se deixar de fazer, certo? Isso hoje é um fato. Vários projetos que foram idealizados, foram pensados lá em 2010, 2009, 2010, acabaram pelo caminho, por uma série de mudanças e de situações que ocorreram, não tendo hoje mais a condição de executabilidade conforme planejado. Inclusive entendo e tenho defendido isso junto ao prefeito Mauro Mendes, junto ao prefeito Wallace e ao próprio governador Sival, que deva ser repactuado com a própria população, né, ser dito com clareza, né, de tudo aquilo que foi dito que seria feito, que realmente nesse espaço de tempo de 400 dias ou 14 meses, certo? O que realmente vai poder acontecer e em que tempo. A população, as pessoas têm direito a essa informação e ela precisa ser uma informação qualificada para que as pessoas se planejem, né? Tanto no aspecto individual, pessoal, como no comércio, na prestação de serviços, né? Também na iniciativa privada, o serviço público. O que a senhora acredita que não deve ser feito, que não deve sair por completo? Olha, na área de mobilidade urbana, por exemplo, nós tínhamos várias perspectivas das chamadas obras de desbloqueio, né, que seriam novas intervenções, melhorias de vias existentes, como aqui na Avenida 8 de Abril, me dirigindo aqui ao RDTV, vejo lá os operários retificando o canal do córrego 8 de Abril. Contudo, o planejamento original era que mais duas faixas, uma em cada lado das pistas, né, fizessem a ampliação dessa via. Então, pelo que nós estamos verificando, a ampliação não vai acontecer apenas a retificação do córrego. É importante? É importante, certo? Contudo, não é aquilo que se pensou inicialmente. A quem cabe a fiscalização dessas não ações executadas? Olha, bem na verdade, penso que no conjunto, ao menos, deveria ser assim, né? Todos queriam que tudo fosse possível, não aconteceu. Então, em havendo o acompanhamento do Tribunal de Contas, o próprio governo com a auditoria, com seus órgãos próprios, a prefeitura também nas suas responsabilidades. É por isso que eu digo que nós precisamos saber efetivamente o que vai acontecer, certo? Para que as outras ações possam ser pensadas. Nós temos as rotas protocolares por onde vão circular as delegações, e essas rotas precisam ser estruturadas, não só em termos de via, mas também do seu entorno, né? Nós temos as praças da cidade, nós temos uma cidade que está em construção, então tem uma série de apontamentos que precisam ser verificados para a realização do evento em si. A Prefeitura já buscou onde trazer esses recursos para esses investimentos, digamos, da cidade mesmo, que o senhor falou, de embelezamento, de vias, de transformar as rotas vicinais, né, as ruas vicinais. A Prefeitura já sabe de onde retirar esses recursos? Bom, são recursos próprios,
né, dentro da capacidade de investimento da Prefeitura, outros conveniados com o governo do Estado, com o governo federal e mesmo com a iniciativa privada. Nós estamos agora de maneira mais presente, né, por parte da Prefeitura, nesse novo momento aí, prefeito Mauro Mendes, e nós estamos buscando os patrocinadores FIFA e outros interessados para que vários dos projetos que foram pensados, projetos novos que estão surgindo, que ainda haja tempo, né, de estarem conclusos para a Copa do Mundo, ou alguns, mesmo que não, mas que são importantes para a cidade. Afinal, a administração ela vai até 2016, o mundo não acaba em 2014, né? Quer dizer, a Copa do Mundo é um evento muito importante, mas a nossa população é muito mais importante que a Copa do Mundo. O senhor falou dos trabalhos do Comitê Procopa. Existe alguma ação mais imediata que deve ocorrer nos próximos dias? São 12 secretarias, né, das existentes da Prefeitura, coordenadas pela Secretaria de Esporte. Nós estamos apontando quais são as pautas de interesse da Copa do Mundo. Isto faz com que cada secretaria dessas priorize desde o orçamento, da questão financeira, aos esforços para que essas pautas aconteçam em várias áreas, como eu disse, cultura, turismo, saúde, embelezamento da cidade, infraestrutura, prestação de serviços. Então é um portfólio de serviços e de obras a serem executados significativos. Cristina de Souza pergunta pelo chat, secretário, se o senhor acredita que o VLT vai ficar pronto antes da Copa? Olha, nós temos ouvido várias declarações, certo? Eu acho que quem tem a informação precisa é quem administra a obra, que é a Secopa. Contudo, enquanto gestor, né, penso que a Prefeitura de Cuiabá e o governo do Estado devam ter um plano alternativo. Né? Nós precisamos admitir essa possibilidade. Queremos muito que fique pronto. Todos os esforços são para isso. E se não ficar? A cidade não pode agir de improviso. Então nós temos que ter um planejamento alternativo, com VLT, sem VLT, certo? Quais as providências a serem tomadas. Como suprir se o VLT não ficar concluído na sua totalidade, certo? Como garantir a acessibilidade às pessoas, como não comprometer a funcionalidade da cidade, certo? Então, eu entendo que a decisão política inadiável é essa. E eu tenho defendido isso com o prefeito Mauro Mendes, com o prefeito de Várzea Grande, Wallace, e tive a oportunidade de falar com o próprio governador Sival nesse sentido. Eu acho que diante da população, soará muito bem, né, esta repactuação, certo? De maneira com grandeza, para que as pessoas possam, as instituições públicas, privadas, possam efetivamente desenvolver um planejamento execuível nesse pouco tempo que resta até o evento. Secretário, há algumas semanas, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas, a Câmara de Vereadores aprovou a lei da Copa. A lei que traz todas as atribuições do entorno ali da Arena Pantanal. O senhor chegou de ter conhecimento sobre essa lei? Como o senhor avalia essas regras já pré-estabelecidas pela FIFA? Michele, começando pelo fim da sua pergunta, é isso. O Brasil fez um acordo com a FIFA e dentro desse acordo para sediar a Copa do Mundo tinha uma série de providências. Uma delas é a Lei Geral da Copa, que foi aprovada em nível federal, consequentemente os estados e as cidades sedes acompanharam. Então foram feitas também as legislações estaduais, legislações municipais, para que haja uma nacionalização, certo? Dessa questão legal. Porque a FIFA, por ser uma entidade internacional, muitos dos seus parceiros também o são. Então negociar individualmente, com legislações diferentes em cada uma das 12 cidades sedes, em cada um dos estados, seria muito mais complicado. Então houve uma nacionalização. Então a Lei Geral da Copa, nos 3 níveis, ela na verdade é uma lei temporária, né? Então ela suspende durante esse período algumas legislações municipais ou estaduais nas questões tributárias, nas questões funcionais, para a realização do evento. Passado o evento, retoma as legislações locais. Então o país abriu mão de discussões como, por exemplo, a comercialização de bebidas nos estádios, que normalmente no país é proibido. Durante a Copa, dentro desse acordo nacional, foi aprovado. E a questão de algumas autorizações que os municípios dão de gratuidades, de meia entrada, de meio ingresso, e isso tudo está assustado dentro dessa unificação de legislação proposta pelo governo federal. A Lei Geral da Copa do município de Cuiabá foi inclusive referenciada, assim como a do estado de Mato Grosso, para as demais cidades sedes,
certo? E nós procuramos impactar o mínimo possível na cidade, na vida das pessoas. Para a gente esgotar o assunto Copa, secretário, o senhor que já esteve dentro da agência da AGECOPA, já esteve dentro da Secopa, o senhor acha que faltou um pouco mais de vontade política para que esses projetos fossem executados antes? Eu acho que a população reclama muito que agora tem acontecido tudo ao mesmo tempo e o medo de fato, os projetos não conseguirem ser executados a tempo. Faltou? Eu tenho tomado muito cuidado, até por esses aspectos que você diz. Eu prefiro sempre falar do que podemos fazer, certo? Então, acho que haverá o dia do balanço, né? Mas isso a gente faz normalmente depois do evento. Então, eu acho que nós temos que gastar nossas energias nesse tempo que nos resta aí, de 14 meses ou 400 dias, certo? E juntarmos os esforços, verdadeiramente deixarmos projetos eleitorais, questões políticas, certo? Porque ou fazemos isso para prevalecer o interesse das cidades, certo? De Cuiabá, de Várzea Grande, do povo de Mato Grosso, ou corremos riscos, né, ainda maiores. Então eu penso que nesse instante, aquilo que eu disse, uma repactuação, ela é inadiável. As pessoas têm direito, as instituições, todos nós precisamos efetivamente nos programarmos melhor. Não dá para assistirmos aí na mídia que outros estados, falando objetivamente, como Mato Grosso do Sul, capitalizem um evento que nós estamos realizando aqui. Então, não só no aspecto turismo, mas em outras pautas, nós temos que avançar e muito nisso, com muita velocidade. Tá certo, secretária. A gente vai um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Cuiabá é feita da sua gente. Uma gente cheia de vida, que enxerga longe, respira nossas tradições. Cuiabá é vida. Cuiabá é verde. Cuiabá é Unimed. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. Estamos de volta com o RDTV e com o Carlos Brito, que é secretário de Esportes de Cuiabá. Falávamos antes do intervalo da importância da participação da pasta na Copa do Mundo. Mas não é só essa a atribuição da Secretaria de Esportes. Quais são os outros investimentos previstos pela pasta, secretário? Olha, nós temos a responsabilidade de esporte e cidadania. Na área de esporte, nós temos aí os nossos equipamentos, as unidades esportivas, são 33 mini-estádios, 6 ginásios esportivos, algumas outras áreas de lazer e, infelizmente, a grande maioria com graves problemas estruturais. Então, nós estamos diagnosticando, procedendo à limpeza de alguns, mas muito mais que isso, nós temos que reestruturá-los, adequá-los às medidas oficiais, para que, além do futebol, nós possamos alcançar as diversas modalidades esportivas. Então, nós já temos feito um planejamento nesse sentido, já estamos executando alguma coisa
Acabamos de realizar a Corrida Bom Jesus, superou nossa expectativa, nós agradecemos a todos os participantes. Estamos iniciando as inscrições para os Jogos Esportivos Cuiabanos, retomando com força, são 10 modalidades esportivas, certo? Nós estamos tratando com o Ministério dos Esportes a implantação em Cuiabá de um CI, um Centro de Iniciação aos Esportes. O que é isso? Certo? Nesses programas de inclusão social, nas várias modalidades, vários jovens são despertos, né? São revelados como talentos. E depois não há uma consequência, né, desse esforço. Então, este Centro de Iniciação ao Esporte, ele vai recepcionar esses talentos, certo? E ali vai trabalhá-lo para que efetivamente comecemos a investir no esporte de alto rendimento ou profissional, certo? Estamos estabelecendo uma agenda nacional, em alguns casos também de evento internacional, certo? Em Cuiabá. Para isso, os nossos equipamentos municipais, do governo do estado, como a Recim Tocantins, então nós precisamos estar constantemente integrados e fazer de Cuiabá realmente uma cidade esportiva. Hoje o orçamento é de quanto, secretário da pasta? Olha, o orçamento total 10 milhões, né? Mas se compromete aí com o pessoal, com o custeio da máquina, com compromissos anteriores. Então os recursos de investimentos aí é muito pequeno. Mas o prefeito Mauro nos determinou que priorizássemos essas iniciativas, isso está sendo concluído, certo? E à medida das possibilidades da prefeitura, nós vamos estar ampliando isso. Mas de toda maneira, nós temos trabalhado muito em parceria com as outras secretarias, de maneira integrada. Então a gente acaba também criando condições para desenvolver o trabalho. O esporte também é utilizado, secretário, como um instrumento de cidadania, tirar jovens das ruas, do uso de drogas também. Como que a pasta tem trabalhado nesse sentido? Por isso, esporte e cidadania, né? Então o esporte é o caminho, um dos caminhos, né? Mais barato, inclusive, certo? Considerando custo-benefício, né, de se alcançar essa camada da população, a juventude, de uma maneira direta. E também as demais, também temos ações com a terceira idade, certo? Ou seja, todas as faixas etárias o esporte consegue alcançar. Até mesmo os portadores de necessidades especiais, certo? Tem um tratamento dentro das políticas nacionais, das políticas estaduais e do próprio município, capítulos dedicados a ele, certo? Contudo, isso precisa ser verdade, precisa acontecer, certo? Então, nós precisamos trabalhar a cidadania de maneira plena, certo? E nós temos um caminho grande para isso. Mas, de toda maneira, vejo no esporte uma série de oportunidades, certo? De não só nesse aspecto que me referi, mas também até de qualidade de vida, de saúde pública, né, de um trabalho preventivo com as crianças, principalmente. Nós temos que estabelecer ícones positivos para a nossa juventude, certo? Eles precisam se espelhar nos atletas, estabelecer como heróis, entre aspas, né, aquilo que lhes seja um molde de vida positivo. E o esporte é um bom caminho para isso. O senhor falou do pouco dinheiro para investimento. Pouco é de quanto que se há na pasta para investir nesses projetos? Olha, somando tudo aí, nós devemos ter em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, certo? Mas custeando essas ações, né? Então, para a estruturação física, o investimento se resume a 1/3 disso. Mas há, então, um alinhamento com o governo do estado, o governo federal, para buscar recursos? Como que tem sido o relacionamento com a Secretaria de Esportes do estado, por exemplo? Olha, nós ontem estávamos juntos lá, estamos viabilizando trazer para Cuiabá os Jogos Indígenas, porque estamos somando esforços, né? Então eu tenho conversado bastante com o secretário Nanias, com o secretário Maurício Guimarães da Secopa, certo? Então, efetivamente, a posição da prefeitura é a orientação do prefeito Mauro, certo? De que nós tenhamos essa postura, né, institucional. E nesse momento o que Cuiabá precisa é exatamente disso. Então, o diálogo em termos das esferas do esporte, seja federal, estadual e municipal, ele está acontecendo. Tem acontecido com também as confederações? Sim, nós temos visitado as federações estaduais, as confederações, no sentido de captar oportunidades para Cuiabá. Então, nós não fica só no futebol também, exatamente, né, secretário? Nós temos a Secretaria de Esportes, né? Então nós temos que cuidar do futebol amador, do futebol profissional, mas nós temos revelações no judô, revelações no atletismo, no jiu-jitsu, certo? No futebol americano, certo? Então, ou seja, em outras modalidades que estou deixando de citar aqui, é óbvio, né? Então nós estamos fazendo um cadastramento desses talentos todos,
o prefeito Mauro quer estabelecer uma política de incentivo de maneira efetiva. Então, ou seja, tem muita coisa sendo feita, contudo a estrutura é pequena, né, para acompanhar essas oportunidades todas. Então nós vamos procurar envolver cada vez mais os segmentos organizados da sociedade para juntos capitalizarmos isso para a cidade. Falando da estrutura pequena, em que condições que o senhor encontrou a pasta? Estava abandonada, digamos assim? Não, ela não estava priorizada, e isso de há muito tempo, né? Então o esporte não foi visto como política pública efetiva, talvez pelas demandas nas outras áreas como saúde, infraestrutura, certo? Então talvez visto como despesa. Eu entendo que se olharmos como investimento, essa questão muda. Então, enquanto política pública, o esporte vai baratear os gastos com a saúde, os investimentos na saúde, vai promover cidadania, promoção social, então, ou seja, e agindo de maneira integrada, como temos feito com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Bem-Estar Social, SMTU, ou seja, a Secretaria de Serviços Urbanos, então, a Secretaria de Obras, cada qual nas suas dificuldades, ajudando um ao outro. E é possível estabelecer, porque a prefeitura é uma só. O senhor possui uma extensa experiência no Executivo, também no Legislativo, mas no Executivo, principalmente nas últimas gestões, inclusive do ex-prefeito Chico Galindo. Há algum resquício das ações de Galindo na gestão Mauro Mendes ou é algo completamente diferente? A gestão Galindo foi uma ponte, né, uma transição entre a administração que o antecedeu e a atual administração do prefeito. Ele cumpriu um papel histórico importante. Cuiabá, numa situação bastante difícil, certo? Conseguiu dar uma estabilidade de gestão, houve avanços. Agora, a cidade tem sim vários problemas e já os tinham antes de Galindo, certo? Então, com o Mauro, nesses 4 anos deste mandato, espero que muito disso seja resolvido, mas a cidade é viva, né? Várias situações vão acontecendo no dia a dia, mas acho que cada qual deu sua contribuição e volto a dizer, nós precisamos de parceria. O PTB aqui do ex-prefeito Francisco Galindo está na base de sustentação do prefeito Mauro Mendes, na Câmara Municipal, tem representantes no secretariado, e o que importa é a gente olhar para frente. Não adianta a gente ficar olhando pelo retrovisor, apontando culpa, responsáveis, certo? E os problemas continuam acontecendo. A população quer solução. Então, como disse, o momento eleitoral que é o momento das discussões, certo? No dia a dia, a população tem que estar atenta, acompanhando, monitorando, certo? E os gestores que se prontificaram aos cargos, né, têm obrigação agora de desincumbir dos seus compromissos. Falando em prontificar aos cargos, o senhor, quando assumiu o cargo de secretário de Esportes, houve algumas críticas em relação ao senhor ter aceitado esse cargo em razão de ter sido adversário político do prefeito Mauro Mendes. É um assunto superado? Adversário político não é inimigo? É isso? Sua pergunta é minha resposta, né? Adversário político não pode ser inimigo. Segundo, no segundo turno, com o conhecimento do meu partido, eu apoiei a candidatura Mauro Mendes. Então, fomos concorrentes no primeiro turno, no segundo turno estivemos juntos. E o convite do Mauro Mendes não foi pactuado pelo meu apoio no segundo turno, foi posterior a todo esse processo. Me disse se haveria, me perguntou se haveria algum constrangimento da minha parte auxiliá-lo na administração. Certo? Então, acima de Carlos Brito, de Mauro Mendes, de qualquer outro nome, verdadeiramente tem que estar a cidade. Então, eu acho que ao longo desses anos a gente amealhou alguma experiência que penso poder ser útil à cidade. Certo? Então, ao invés de estar de fora acompanhando ou fazendo torcida contra, eu optei em estar junto e ajudar da forma que puder a enfrentar os desafios que Cuiabá tem. O fato do senhor ter aceitado o convite também causou alguma rusga no diretório municipal. À época, o presidente do diretório falou que não tinha sido avisado, o Wilson Teixeira Dentinho. Já é um assunto superado? Também comum, né? O calor da eleição, como disse, eu apoiei a candidatura de Mauro Mendes no segundo turno, grande parte do partido tomou uma outra direção, certo? O presidente, eu havia procurado, à época estava viajando, depois se esclareceu, ele próprio deu declaração pública de que estava tudo bem. O importante é isso, né? Eu acho que o PSD tem hoje o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Manuel, o vereador Toninho de Souza como representantes da bancada e o prefeito Mauro Mendes. Agora, todos quando se colocaram diante da população, prometeram à cidade fazer o melhor por ela. Então, eu fico nesse campo. Então, a minha vontade é contribuir. Aonde posso, ajudo no diálogo entre o partido, entre a administração, quando sou chamado ou quando vejo que posso contribuir. E acho que isso tudo vai no caminho, vai se resolvendo, porque os problemas da cidade são imperiosos, né? Então, chega um momento em que prefeito e vereador têm que compreender
que é o cidadão que tem razão, não é nenhum deles. Diante dessa larga experiência, para encerrar nosso bate-papo, secretário, nas administrações passaram várias gestões, aí o senhor esteve no Estado, esteve no município. Há um projeto político futuro, pretende ser candidato em 2014? Olha, minha atividade histórica é política, né, e sempre, em vários momentos, eleitoral também. Nesse instante, pelo momento que Cuiabá atravessa, por tudo isso que falamos aqui nessa entrevista, vai chegar o momento adequado de avaliarmos, né, o que é mais conveniente, pensando na cidade, né, se desenvolver um projeto político eleitoral, partidário, ou se permanecer na administração. Isso obviamente passa pelos resultados da gestão nossa na pasta, pela vontade do prefeito Mauro Mendes. Então isso está mais adiante. Nesse momento nós temos que tratar o que é emergencial aí para a organização da cidade. Tá certo, então, secretário, obrigada pela presença mais uma vez aqui na RDTV. Obrigado, Thalita. Obrigada, secretária.